Hey, good morning, guys. Today we are going to do a review. Então vamos começar com uma revisão hoje, tá? Do capítulo 2. Que são modal verbs, que é o must, o have to, o wish, ou if only, com o simple past, or o past perfect. Alright, so here first is vocabulary. Esse aqui é o vocabulário do início, lá da historinha lá da Renata. We are going to connect the words and a definition. Okay, so if we look, aboard. What is the definition of aboard? Quem consegue saber aí qual a definição de aboard? É? To begin from the very beginning? Não vai ser não. Então não é não. Cadê? Você tá falando que não é. Qual que pode ser? C? Conectado a um país que não é dele ou dela? Vamos ver. Vai ser AD, in a foreign country. Quando a gente fala aboard, que eu tô indo para outro país, vocês já viram alguém falar assim, I'm going to study aboard? I'm going to study aboard. Eu vou estudar em outro país, tá? Tô num país que seria um estrangeiro para mim. Foreign. É a C? Vamos ver. I say connected to a country that is not his or her. Então, alguém que é um foreign é um estrangeiro. Então, ele está num país que não é dele ou dela. Immigrant. A B? Letra B, Dani. A B. Então, immigrant é um imigrante. E a próxima, someone of means. Ah. Someone wealthy and rich. Exatamente. Alguém que tem dinheiro. E start from scratch. To begin from the very beginning. Então, começar do início. Agora, do must e do have to. Lembre que o must é uma obrigação que vem da própria pessoa que está falando. Tá? I must study to pass the test. O que eu devo fazer? Eu devo fazer para passar na prova. Estudar. Então, é uma obrigação minha. O have to já é em sentido mais de uma lei, uma regra, uma coisa que a outra pessoa está falando que tem que acontecer. Se eu falar mustn't, é que é proibido. E you don't have to or doesn't have to, não é necessário. So let's look at number 1. I must or mustn't lose weight. I'm too fat. I must. I must. Eu devo perder peso. Estou muito gorda. Então, must. I must or I mustn't be late for school. Mustn't. Mustn't. Não posso me atrasar para a escola. I have to or I don't have to finish my project on Monday. The deadline is Monday. Deadline é o prazo, é o último dia ali. Have to. I have to. Se é até segunda, então eu tenho que entregar até segunda. Number 4. My father has to or doesn't have to be at work at 8 o'clock. He is the boss. Has to. Doesn't have to. Doesn't have to, porque ele é o patrão. Então, aqui tá falando, meu pai não precisa chegar no serviço às 8. Ele é o patrão. Ninguém vai controlar
o horário dele. Por ele ser o patrão. Então, ele pode atrasar um pouco, ele pode chegar mais tarde, o que for. My father warned me about the party. I have to or I don't have to be home before midnight. Have to. I have to. Meu pai me avisou sobre a festa. Eu tenho que estar em casa antes de meia-noite. Midnight, meia-noite. Ok? Make the sentence by using must, mustn't, or have to, or don't have to. So, I am very tired. I go home and have a rest. Must. I have to. I must. Porque eu que tô falando, eu estou muito cansada. Eu preciso ir para casa. Lembra que o must é uma obrigação que vem do falante, a pessoa que está falando. O have to daria mais como uma regra, uma lei, principalmente que outra pessoa coloca. Como é a pessoa que está falando, eu estou cansada, eu preciso ir embora para casa e descansar. Não é uma regra, não é uma lei, é uma coisa que ela sente a obrigação de fazer. Então, eu tenho que usar um must. Today is Saturday. I get up early. Have to. Don't have to. Don't have to. Hoje é sábado. Eu não preciso acordar cedo. We obey the rules. Have to. We have to. Nós temos que obedecer às regras. My mother doesn't let me go out, so I Have to. have to stay at home. Minha mãe não deixa eu sair, então eu tenho que ficar em casa. A mãe dela fala que ela não pode sair, então ela tem que seguir aquilo ali da mãe dela. Tem gente escutando música cedo assim, hein? É basta, eu acho. I have a car, so I buy another one. Don't have to. Must. Ô, Duda. Ô, Bartos. Sou Ave Maria, doido. Eu Só tenho faltou- um carro. Só faltou apertar a braba. Don't have to. Don't have to. Don't have to. Não preciso comprar outro. Peraí, deixa eu voltar a fazer. Eu não preciso comprar outro. I don't have to buy another one. Nossa, isso faz uma confusão, Daniel. Hã? Isso me confunde toda. O must you have to? É. O must tem que pensar o seguinte. O must, se a pessoa que está falando que ela tem a obrigação de fazer aquilo dali, eu tenho que usar um must. Agora, se outra pessoa está falando que você tem que fazer tal coisa, aí eu já vou usar o have to. Toda vez que eu for usar o have to, ela vai vir de uma lei ou uma regra. Mas também, se outra pessoa estiver falando que você tem que fazer isso, o must vem de você. Aí eu tenho que estudar para a prova. Eu tenho que arrumar a cama. Eu tenho que lavar as vasilhas. Eu tenho que ir no médico. É obrigação própria sua que você coloca para você fazer. Aí você pode reparar aqui. Eu estou muito cansada. Então eu tenho que ir para casa. Eu não vou usar o have to, porque não é outra pessoa que está falando que você deve ir para casa. Você mesmo está colocando essas condições em você. Eu estou muito cansada, então deixa eu ir descansar. Aí eu tenho que usar o must. Vamos ver, A3, que é o have to. We have to obey the rules. Tem o nós. Então, nós temos que obedecer o quê? As regras. Como eu estou falando de regras, eu tenho que usar o have to. Eu não posso usar o must. Tá? Pense que o have to é uma coisa mais severa, uma coisa que você é obrigado mesmo a fazer. E o must é uma obrigação, mas não é uma coisa que você é obrigado a fazer. Dani, Oi. desculpa, viu? Ai, tá animado hoje.
Agora vamos ver a 4. O que acontece? A mãe dela não deixa ela sair. Então, a mãe dela colocou regras para ela. Então, o que você tem que fazer? É não sair de casa. Como a mãe impôs uma regra que ela não pode sair, é uma regra, eu tenho que usar o have to e não must. Essa que vai ser a diferença. Lembra que o have to é uma coisa mais severa, uma coisa que você é obrigado a fazer. O must é uma coisa que você sente que você tem que fazer. Mas não é aquela obrigação que outra pessoa está falando que você tem que fazer isso. Entendi. Tá? Vamos fazendo mais, aí a gente vai vendo. Must or have to. Então, a gente vai olhar essas imagens aqui, a gente tem que montar umas frases usando must or have to. Então, eu tenho aqui uma imagem do capacete com uma marca de proibição em cima. Embaixo, please remove helmet. Por favor, tirar o capacete. Então, nesse caso aqui, uma frase que eu montaria para expressar o que a placa quer dizer. Nesse local, não se deve usar capacete. Não deve. Como que ficaria? Não sei. Lembra que é de Não sei. proibir. Qual que dá o sentido de proibir? O mustn't. O mustn't que vai proibir. Então, se eu tô querendo usar um mustn't, como que poderia ficar uma frase? Ô, Dani, Oi. pode ser mustn't. Pode ser um must. Como que ficaria uma frase com ele? Para falar que não pode usar capacete. Olha aí. You mustn't wear a helmet. Então, você não pode usar o capacete. Então, eu vou ter o sujeito, o mustn't. Eu tenho wear. Tem gente que pode colocar use. Então, you mustn't wear o quê? A helmet. Agora, vamos ver essa da mão. Lavar as mãos. Aqui tá falando que você tem que lavar as mãos. Então, como que ficaria essa? You have to wash your hands. Esse caso aqui, a gente pode também colocar um must. Por que eu posso colocar um must, Dani? Porque, por mais que, vamos supor, muita gente já viu isso. Às vezes você vai no banheiro, a pessoa usa o banheiro e muita gente não lava a mão. Tem a placa lá, lava a mão. Mas muita gente não lava, porque ela sente que não é obrigação. Ela lava se ela quer. Como disse, tem placa, tem história, né? Tá? É, ué. Tem muita gente, eu sei, que já viu isso. Então, não é aquela coisa que você é obrigado, você vai ser multado, né? Ninguém vai chegar perto de você e falar assim, aqui, você não lavou sua mão, volta lá e lava. Agora, se você entrar vamos supor, em um lugar com capacete, alguém vai pedir você para tirar o capacete, que é obrigatório você tirar. Entendeu? Então, nesse caso aqui, eu posso colocar you must wash your hands. Você deve. Eles estão sugerindo que é uma coisa que você faça. Tem gente que vai optar para não fazer isso. Ok? Aham. Vamos ver a próxima aqui. Eu tenho uma plaquinha aqui de 40. Então, essa aqui é o sentido da velocidade que você pode ir. Eu não tô com a marca de proibição. Tô falando, é o limite até onde você pode ir. E aí, como é que vai ficar? Vai usar o have to? Uhum. Que é uma regra, tá uma lei ali. Você não pode passar. Se passar, você toma uma multa. Então, you have to drive slower than 40 miles per hour. Nesse caso aqui, como você não pode ultrapassar os 40, o limite, eu coloquei, você tem que dirigir abaixo de 40, tá? Slower than 40 miles per hour. Passou dos 40, você já toma multa.
Essa placa aqui é a segunda. Você só pode virar à esquerda. Only. Only é somente. Então, somente à esquerda, nesse caso aqui. Então, como ficaria essa? You have to. Como é que fala virar? É isso que eu tô pensando. Como é que fala virar? Alguém Turn. aí que sabe já fala? É turn. Esquerda. Left. Left. Obrigada, Davi. You have to turn left, tá? A placa tá falando que o único lugar que você pode ir é virar à esquerda. Então, you have to turn left. Tranquilo? Aqui eu tenho wished, if only e o simple past. Ixi. Tem muita gente que ficou com dúvida nisso aqui, né? Não, é porque meu celular caiu a internet aqui, aí parou tudo. Mas voltou agora, tranquilo, né? O meu também tinha caído, mas agora tá de boa. Então vamos ver o wish e o only to. Wish, if only e o simple past. Então nesse caso aqui, a primeira que eu tenho aqui, deixa eu só tirar isso aqui. Ô, Dani, Oi. eu ainda tenho um pouco de dúvida nesse wish e o if only. Isso, a gente vai fazer uma revisão aqui hoje, vocês têm uma revisão para fazer depois. A gente vai ver como que vai ficar, pra gente ver o que mais que a gente vai trabalhar neles também. A diferença do wish com o simple past e o wish com o past perfect é o seguinte. O simple past, o que acontece? O simple past a gente está referindo a uma coisa que afeta o momento ali ainda, o presente. E o past perfect é uma coisa que a gente está ali arrependido, que a gente está lamentando, uma coisa que já aconteceu, não tem como a gente mudar ainda. Já acabou, a gente só pode agora ficar arrependido mesmo. E o simple past não, é uma coisa que a gente queria que mudasse no presente. A gente tem vontade que ela muda. Vamos ver aqui uns exemplos de gente praticando isso. A number one, I don't have a car. Então, eu não tenho um carro. O que seria a minha vontade? Ter um carro. Ter um carro. Então, qual que é o desejo dela? Como que ficaria essa estrutura? Opa. Que é isso, gente? Oh, desculpa, eu tava com o microfone aberto. Como que ficaria esse desejo no presente? Ela tá falando do presente. Eu não tenho um carro. I wish. A new Have a car. car. O have aqui é o Have a verbo car. principal. Como que fica o have no passado? Had. Had. Então, I wish I had a car. I had a car. Então, o desejo no presente ali, eu tenho que usar o passado simples. Então, quando eu quero mudar uma situação no presente ou no futuro, eu uso o passado simples. Então, como ela não tem um carro, mas tem vontade de ter um carro, eu tenho que usar o sujeito I com wish. O verbo principal é have. No passado, ele fica had. Então, I wish I had a car. Eu queria ter um carro. Dani, Oi. eu não entendi, porque você não falou que o simple past é pra você mudar alguma coisa no presente? Isso. Que a estrutura... Mas aqui, não é pra mudar. Hã? Tipo, você tá mudando alguma coisa do presente, não? Por que usou wish? Porque ela tem vontade de mudar. Ela não mudou, ela tem vontade. O wish sozinho é de desejo. Então, qual o desejo dela? De ter um carro. Ah, tá. Entendeu? Porque por mais que eu tô usando o simple past, que é uma coisa do passado, uma coisa que já aconteceu, quando eu coloco ele com o wish ou o if only, ele vai mudar um pouco o sentido. Não vai ser uma ação que já aconteceu e acabou. O wish com o passado simples é um desejo que você quer mudar no presente ou no futuro. Então, como ela não tem um carro, qual é a vontade dela de ter um carro? Então, em vez de eu falar I want a car, eu quero um carro, ela fala assim, nossa, quem me dera se eu tivesse um carro. Dá esse sentido.
Aí, por isso que eu botei o passado simples com ele. I wish I had a car. Nossa, queria ter um Entendi carro, agora. tá? Entendi. Number 2. I can't play the piano. Ela não consegue tocar piano. O verbo aqui é can't, é play. Só que eu não vou colocar o play no passado. Por quê? Esse can't aqui, ele é um verbo também. De poder, de conseguir fazer as coisas. Então, o can aí que vai ser o verbo, que geralmente o verbo principal sempre vem logo depois do sujeito. Então, presta atenção nisso. Que nem aqui eu tenho o sujeito I, eu tenho o verbo auxiliar don't com o verbo have, tá? A gente não muda o verbo auxiliar, a gente muda o verbo. Nesse caso aqui, o can seria o verbo, não é um verbo auxiliar, ele é um verbo. Então, se eu tô falando, eu não consigo tocar piano, qual que é o desejo? Tocar piano. Então, como que ficaria? I wish to play the piano. Eu posso colocar, só que eu não posso colocar to play, porque a estrutura dele não permite isso. I wish I could play the piano. O passado de can fica could, tá? Então, como eu tô passando o can pro passado, vai ficar could. I wish I could play the piano. Tranquilo? Number 3. I am at work. Eu estou no trabalho. O que poderia ser o desejo dela aqui? Lembra que o verbo principal é o quê? O am. O sujeito aqui, I. O que tá vindo logo depois dele? O verbo to be, am. I am at work. Qual poderia ser o desejo? Eu queria estar em Não estar no trabalho. Opa. Não está no trabalho. Então, como que ficaria? I am not. Não, é I Como que wish. ficou o passado do verbo to be? Not? Não, né? Não. Não. Were. Sempre eu vou usar o were que lembra disso que eu falei com vocês na última aula? Toda vez que eu tô referindo ao verbo to be, ele vai ficar were. Se for negativo, weren't. Não, I wish I weren't at work. Como eu tenho o verbo to be na frase, eu tenho que usar o were. Todos os casos aqui eu vou usar o were, não vou usar o was. Tem hora que vocês vão ver, vamos supor, vocês estão vendo um filme, um seriado, alguma coisa, vocês vão ver as pessoas usando wasn't. Vai sim, tranquilo. Mas a forma correta é com weren't, tá, gente? Então não confunde, às vezes vocês vão escutar uma frase, I wish I was at home. Tem hora que vocês vão escutar isso nos filmes e seriados, porque vai ser uma conversa mais informal. Nesse caso, como o wish é uma coisa mais formal, uma coisa mais tranquila de usar, o correto da gramática em inglês é o weren't, tá? Então, I wish I weren't at school. Então, independente do sujeito, mesmo se for he wish he weren't at work, eu vou usar o were e não o was. It's winter. É inverno. A pessoa queria que fosse outra estação. Como ficaria? Ou que não queria que fosse inverno. Também tem essa opção. Lembra que é o verbo to be de novo. Esse Szinho aqui é o verbo is. I wish I weren't winter. I wish it weren't winter. Posso colocar isso? Se eu quiser, I wish it were spring. I wish it were summer. Também dá. Number 5. I don't have new shoes. I wish I had new shoes. Isso aí, exatamente. I wish I had new shoes. É a mesma coisa que aconteceu na 1. O verbo principal
have. Coloquei ele no passado, fica had. Agora com o past perfect. Lembra da estrutura do passado perfeito. O passado perfeito eu tenho que ter o verbo auxiliar had com o verbo no passado particípio. Então, number 1. I wish I studied for the test. Se a estrutura do past perfect é o had e o verbo no passado particípio, como que fica? Had studied. Isto, had studied. I wish it not rained so much. The garden is a mess. Como que fica? I wish it hadn't rained. Isto, So much. I wish it hadn't rained. Number 3, if only I not parked there, I wouldn't have gotten a fine. I hadn't. I hadn't parked. Hadn't parked. If only I pay attention to the teacher. Had paid. Exatamente, had paid. Gente, esse verbo pay não confunde com play, o verbo de brincar, tocar. Que tem muita gente que eu ouvi, eu não corrigi o dever de vocês que vocês me enviaram ontem ainda não tive tempo. Vou tentar fazer isso hoje ainda. Tem muita gente que eu ouvi em outras atividades que às vezes pega o verbo pay e troca por play. Aí fica played. Não, o verbo pay é pagar, é diferente. Ou nesse caso aqui, de prestar. Se eu tivesse prestado atenção. Então, nesse caso, você tem que prestar atenção, não confunde ele. Tá? Então, vamos ver os outros. Aqui vai estar misturado, a gente vai tentar identificar quando que vamos usar o wish com passado simples ou o wish com past perfect. Lembra, se eu estou usando o passado simples, estou referindo a uma coisa que eu queria mudar no presente ou no futuro. O past perfect é uma coisa que eu queria mudar no passado, mas não tem como mais. Eu só posso ficar agora aumentando aquilo ali. Então, vamos ver o number 1. I wish you not be so horrible with your brother. He's really nice. Eu não queria que você fosse tão horrível com seu irmão. Ele é tão bonzinho. Tô falando do presente ou do passado? Presente. Do presente. Então, eu tenho que usar aqui o passado simples. Eu tô referindo a uma coisa no momento da agora. Então, como ficaria? O passado simples do verbo to be é were, né? Isso. Então, I wish you wish were. Exatamente. I wish you weren't. Isso aí. I wish you weren't so horrible with your brother. Number 2. I wish the council not demolish that beautiful house. It was part of the town's heritage. Então, eu queria que, nesse caso, como que chama aqui, gente? Esqueci. O povo que mexe com casa antiga? Caseiro? Não, aqueles que protegem as casas e tal. Segurança. Historiador. Não. Tipo que tem aqui em Diamantina. Patrimônio? Isso. O patrimônio? O patrimônio. Aqueles bobo? Patrimônio. Esse caso, o caso que eles estão referindo ao povo que mexe com o patrimônio. Então, That Beautiful House. Ela era parte da história da cidade. Então, nesse caso aqui, eu que não queria que ele tivesse jogado aquela casa no chão, porque ela fazia parte da história. Então, a casa já foi jogada no chão, então ela está no passado. Então, nesse caso, eu tenho que usar perfect. Had. Coisa feia, ficar derrubando casa de gente antiga. Nossa. I hadn't demolished. Tava demorando, gente, Gabriel aparecer. Ô Dani, você viu que a confusão que deu naquele cara lá da rua que mora, que tem aquela garagem que... Sei, aqui a parede abre. Você viu que confusão que deu? Que tem? Fiquei sabendo. Povo. Agora, a casa você nem percebe, você tem que olhar muito perto, que é uma garagem.
Você tem que saber que é uma garagem. Ué, mas se você não diferente. passar e olhar e reparar a emenda, a parte do chão, você não vê nada, não. Não, é nem se você ficar olhando lá, porque às vezes você pode achar que é uma rachadura, Meu que é Deus. muito comum. Mas eu sei como é que é. Meus pais também têm casa histórica em outra cidade. É uma confusão. Placa de energia solar, eles incomodam. Lá no cerro. Lá no cerro, incomodarem, tá com processo já. Ai, gente. Então vamos lá. Tá quase acabando esse link aqui. If only I have the money to go to John's wedding in the States. A pessoa tá falando, nossa, se eu tivesse dinheiro para ir pro casamento de John nos Estados Unidos. Nesse caso que eu tô falando do passado ou do presente ou futuro? Presente e futuro. Então qual que eu vou usar? Where? O verbo é have. I had the money. Então, como eu tô falando do presente e futuro, eu vou ter que usar o verbo no passado simples. Passado simples de have, had. Number Não 4. passado perfeito, não? Hã? Calma, passado simples é had. Isso, se eu fosse usar ele no passado perfeito, ficaria had. Ah, tá. Tá? Tá bom, entendi. I wish I'd not tell her she had put on weight. She hates me now. Então, o que a pessoa tá falando aqui? Que eu não queria ter falado que ela engordou. Agora ela me odeia. Então a pessoa tá o quê? Arrependida. Arrependida. Então tem que usar o past perfect. Porque é uma coisa que ele tá lamentando. Ele tá arrependido de ter feito uma coisa. Então agora ele só pode ficar aí lamentando, esperando que ela perdoe ele um dia. Então nesse caso, eu tenho que usar o past perfect. Não posso usar o passado sim. I hadn't told. Porque tell é um verbo irregular. Ai, tem que decorar essas tabelinhas de verbos. Sempre olhe na lista de verbos. Prontinho essa revisão. Eu espero que esclareceu algumas dúvidas. Se ficarem com mais dúvidas, vocês me falam. O que seria de vocês agora? Vocês vão fazer... Acaba a aula. Calma, menino. Ô, gente, tá com o microfone ligado. Vocês vão fazer... Pode falar, Duni. É aniversário de House, Dani. Ih, vamos ter que contar o Happy Birthday. Não, Dunia. Deixa eu só falar o que vocês vão fazer. No portal já está lá as páginas do livro, que é a revisão do capítulo. Façam. Vocês vão me entregar semana que vem para eu poder corrigir e ver como é que vocês estão indo, o que a gente vai trabalhar para a gente ter um entendimento melhor desse capítulo, ok? Sim, eu vou agora postar ela e vocês podem ver, ó. Agora Happy Birthday. Agora, todo mundo no Happy Birthday, não é parabéns não, é Happy Birthday. Ok? Todo mundo desmuta aí e vamos cantar, gente. Alright? Happy birthday to povo. Happy birthday to you. Uai, gente, assim não vai ter happy birthday, dear House. Happy birthday to you. Tá demais. Ai, ai. Viva House!